Pederneiras, quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2006. Depoimento colhido, do senhor Laurindo Abilio Brumati, nascido em julho de 1924 numa fazenda, município de Pederneiras, próxima à estrada, de terra, caminho para Bauru. Ingressou na Companhia Paulista como telegrafista. Na carreira para chefe de estação, chegou ao posto de chefe de quarta categoria. Em 1971 prestou concurso interno para inspetor. Foi aprovado e promovido para inspetor da baldeação de Bauru. Com a formação da FEPASA, esse cargo foi extinto, e passou para a função de inspetor de estações, na qual aposentou-se em meados de 1976, 12 anos antes. Fora aprovado no concurso para fiscal de rendas do estado de São Paulo. Chamado para assumir o cargo, tomou posse em outubro de 1976. Residindo em sua cidade natal, aos 81 anos, goza de extremo alto nível de verbalização e expõe com grande precisão muitas datas e fatos. Da quarta divisão da Paulista, quarta divisão, onde trabalhava muita gente. E aqui teve quando veio a baldeação de Tirapina para cá, veio muita gente também que veio morar aqui. Ficou 6 anos aqui a baldeação. Daqui foi para triagem. Aí a maioria do povo foi para triagem. Ficou só daqui. Pois é, justamente nessa época, né? Que Dois Córregos era a sede da quarta divisão. Depois mudou de Dois Córregos para Bauru, a sede da quarta divisão. Quarta divisão você entende, né, o que é? De primeira divisão da Paulista era de Jundiaí a Itirapina. A segunda divisão era de Tirapina a Rincão. A terceira divisão era de Rincão a Barretos. E a quarta divisão de Tirapina a Panorama. Depois mudou para Bauru. Não me lembro quando foi que mudou para Bauru. É Laurindo Abilio Brumati. Brumati, B-R-U-M-A-T-T-I. É descendente, né? Nasci aqui em Pederneiras. No sítio. No sítio, numa estrada, antiga estrada que ia de Pederneiras para Bauru, estrada de terra. Eu não lembro do sítio, o sítio era do meu tio. E o meu pai trabalhava no sítio com ele lá, e eu nasci lá. O meu nascimento, olha, eu tenho 2 datas de nascimento. A de fato é 15 de julho de 1924. A segunda é 30 de agosto de 1924. Porque houve um erro. Houve um erro lá não sei se foi no 14, se foi do meu pai. O meu pai, que eu nasci dia 15 de julho, mas meu pai só me registrou dia 30 de agosto. A turma trabalhava no sítio e só vinha na cidade quando podia, né? Não tinha esse negócio de ônibus, não tinha carro, não tinha nada. Tinha que vir do sítio para a cidade a pé. Então eles não iam perder 2 dias, 3 dias de serviço lá para... Meu pai é Augusto Brumati. Minha mãe é Sancha Vargas Jimenez. É mais espanhol, né? Fiz o curso primário aqui e o ginásio aqui também. Escolar.
Ali em cima, na rua de Azar Braga, nome do próprio diretor fundador da escola, do grupo, Eleazar Braga. Ginásio não, ginásio era aqui, do lado da igreja aí. Do lado da igreja, depois construíram o prédio novo lá em cima. Está lá, é lá em cima agora. Não, eu já era... Meu filho estudou. Meu filho estudou lá, os dois. Muito boa. Muito boa. Não, trabalhei na olaria ali, né? Ali, sabe onde é a estação agora? Você conhece a estação? Para cima da estação ali, tinha uma olaria. Olaria que era do José Razucchi, irmão, eram dois irmãos, tinham uma olaria grande. E eu trabalhei 8 anos ali. Na olaria, 10, espera aí, 11, 8, 9, com 10 anos. Com 10 anos, eu trabalhei até aos 18, que aos 18 eu entrei na Paulista. Com 18 anos eu entrei na Paulista. Já fazia telha, meu pai fazia telha e eu ajudava. Era criança, ainda 10 anos, ajudava a bardear as telhas de um lugar para outro, queimar. E tem o forno também, que queimava a telha, precisava ser queimada, né? E eu ajudava tudo, em tudo lá. Eu conheci tudo. Tijolo também, lá mesmo. Lá onde eu falei, essa olaria grande que tinha para cima da estação, ela tinha três ranchos de telha e um de tijolo. Um só fabricava tijolo. Meu tio tomava conta dessa de tijolo. Ficava calo assim na mão, ó. Calo que não tinha separação, era um calo só, nas duas mãos. Carregava aqueles carrinhos de telha. O meu era telha, porque o tijolo era outro. A gente carregava com 40, 50 telhas, um carrinho, e era pesado. Todo mundo ficava com calo nas mãos. Telha tem três qualidades. Tem a telha de primeira, tem a telha de segunda e tem a telha de terceira. A telha de terceira quase que ninguém queria, né? Mas de segunda e primeira compravam bastante. Não. O forno era um salão como esse aqui, mais ou menos, e enchia, e punha as telhas verdes ali, telhas verde, mas seca, né? Enfornava, que a gente falava, enfornava e enchia até o teto do forno. E tinha 2 bocas, dessa altura mais ou menos assim, ó, que punha o fogo, né? Punha o fogo por baixo e o fogo, essa boca era comprida, tinha até 5, 6 metros, a mesma extensão do forno. E jogava lenha ali, queimava com lenha. Levava 2 dias para queimar um forno de telha. Então a primeira que fala que a telha de primeira é aquela de cima, que ficava na parte de cima. Depois a outra já era mais para baixo. A outra já era mais para baixo. E a terceira já era quase que... O tipo do barro muito, porque o barro para telha era um, o barro para tijolo era outro. Era mais fraco. O barro para fazer tijolo era mais fraco, o de telha era mais forte. Tanto é que tinha às vezes até que misturar o barro com saibro para queimar a telha. O tijolo não, o tijolo era direto.
o Tietê, todo mundo. Tanto é que acabou o Tietê, acabou a cerâmica daqui. Deve ter uma ou duas por aí. Na pá, tudo no enxadão, na pá. Eu enchia as carroças, que o Tietê tem 5, 6 quilômetros. Da olaria lá era 5, 6 quilômetros. Então as carroças iam de manhã para lá, faziam o depósito lá, elas ficavam o dia inteiro trabalhando lá, fazendo depósito de barro. Tirava do barreiro mesmo e depositava em outro lugar, o outro lugar perto, que era para sempre ter reserva de barro. Para sempre ter reserva de barro. Então, o que você está falando? Nada disso, era firma. Era firma. Cada olaria tinha uma firma. Não, quando eu trabalhei ali, eu trabalhei dos 10 aos 18 anos, 18 anos eu entrei na Paulista mas não tinha nada, não. Tinha que pagar imposto, né? O ICMS tinha que pagar, né? Não, era tudo propriedade. Tinha o barreiro de uma cerâmica, o outro barreiro da outra cerâmica, tudo separado. Não comprava terra, tirava o barro de lá. Tinha barro e ia lá pegar cada. Aquela do José Razuc, lá onde eu trabalhei, era grande também. Quando aquela era grande, essa era pequena. Depois eles ampliaram. Tanto é que tem um chaminé lá, tem 4, 5 chaminés lá para queimar a telha, né? Essa foi a maior. Em termos de equipamento e modo de trabalhar, né, de queimar. Porque naquele tempo, que eu falei para você lá você enchia o forno. Isso aqui, o tamanho do forno era mais ou menos isso aqui. Enchia o forno de telha e punha fogo embaixo. Agora, esses aí, você vê aquele chaminé, aquele lá, o fogo que eles faziam não é como antes, era gravetos. Jogava ali e o coisa lá, o chaminé lá, que era até um chaminé grande aí. Morreu até uma pessoa lá, caiu de cima desse chaminé mais alto, caiu uma pessoa de lá e morreu, naquela época. Aquela aipinha tora, dessa altura, de 5 metros de comprimento. Então a gente usava para pôr naqueles fornos antigos, que a boca também era grande. Ela começou pequena, menor que as outras. Depois os patrão começaram a ampliar, melhorar, admitindo gente, que era um colosso de movimento aí de telha e tijolo. Bom, depende ali, né? Na cerâmica que eu trabalhava, tinha meu pai, tinha mais 2 irmãos, um já morreu, meu pai, eu, mais 2 irmãos e uma irmã, que a mulher também trabalhava naquele tempo, na cerâmica. Nessa olaria minha, tinha, como falei, 5 pessoas, né? Não, e tinha mais dois empregados, mais um empregado que era amassador de barro. Amassador de barro, porque o barro vinha do Tietê, ficava no depósito lá. Todo dia, aquele barro que estava chamava picador, onde misturava o barro com água. O barro com a água, misturava ali. E tinha um empregado que amassava o barro. Aquela tocada burro. Ele virava a coisa lá e
e a pipa ia misturando o barro, ia amassando o barro. Quando estava pronto, já saía por baixo. Aí eles cortavam, levavam para quem fazia as telhas. Levava lá para quem fazia as telhas. Então, depois de feita, elas iam para dentro do próprio rancho. Falava, empilhava naquelas grades de madeira, que era já própria também para telha, já era apropriada para telha. Punha ali nas grades e fazia aquelas pilhas grandes, até secar. Depois que secasse, que podia ir para o forno queimar, porque não podia queimar a telha verde. Tinha que secar para depois ir para o forno queimar. E levava para queimar um forno de telha, levava 2 dias. Para queimar. 2 dias para queimar. Primeiro dia, porque tem o risco também, né? Se fizesse fogo muito forte no primeiro dia, estragava a telha, requeimava. Então, o primeiro dia, fazia o fogo mais fraco, um fogo fraco, só para sustentar. Depois, ficava o dia inteiro com aquele fogo fraco. Era 2 bocas cada forno, fazia o fogo fraco. Agora, à noite, já começava a apertar mais o fogo. No dia seguinte, então, era o dia inteiro fogo à vontade, para chegar no ponto certo. Não, naquele tempo era tudo no 30 ou 40 dias. Não. A que eu mais trabalhei foi a do José Razucchi. Mas eu trabalhei antes, lá, 3 quilômetros para lá, eu trabalhei em 3 cerâmicas. Cerâmica do Bruno Cerotini, do José Sampaio e do José Sabá. José Sabag. Tinha 3 cerâmicas, uma encostada com a outra. Foi de lá que eu vim aqui para o Razucchi, que meu pai saiu de lá e veio aqui trabalhar na olaria do Razucchi. Mas tinha essas 3 olarias lá. Aqui, você pegando essa estrada aqui não é estrada de Bauru, é estrada que tem aqui. Não é para Glória, não, é para Itatingui. Indo para Itatingui, tem uma cerâmica lá muito antiga, que era do João Paiva. Agora, depois passou para o Adelmo Frascarelli, que já morreu também. Então tinha 3 lá, aquela lá, são 4, o Razucchi 5, o Marchiori 6, essa aqui é grandona aí, 7, o Fornazari lá para cima da Vila Paulista, João Fornazari. Quem mais? Júlio era menos, a maioria trabalhava com telha. São cerâmica também. Tinha. E eu entrei como praticante de telegrafista. Eu prestei concurso, fui aprovado, mas é aquele nego, né? Tem o primeiro colocado, o segundo, o terceiro, e eu peguei, naquele concurso, eu peguei 8º lugar. Teve 7 na minha frente. Então eu fui aprovado, mas continuava trabalhando na cerâmica até esperar a chamada, né? Aí em 40, dia 24 de janeiro de 1943, eu fui nomeado. Porque
Antes eu era praticante de telegrafista, mas não ganhava nada. Já ficava quase que o dia inteiro. Era praticante de telegrafista. 6 meses. 4, 5 meses. Porque só aprendeu a teclinha lá do telégrafo, né? Você aprendia lá, já prestava concurso. O concurso fazia em Campinas, você ia fazer concurso lá de telégrafo, você fazia o exame lá, se fosse aprovado já ficava registrado lá que chegasse sua vez e te chamava. Se chegava lá, havia os outros já que sabiam, e tinha o código também, né, do telégrafo, tinha o código. Você precisava conhecer as letras, a batida para distinguir a letra do telégrafo. Isso que você está dizendo aí, você não está dizendo do Morse? O Morse era uma tecla só, e o telégrafo era 2. Trabalhei no Morse também, em Descalvado, em Araras, trabalhei com Morse também. Olha, tinha gente que... Eu acho que o Morse era mais fácil. Era uma tecla só, mas era... Aí você batia, você fazia com o dedo, né? Se você apertasse fraco, saía som fraco. Se apertasse mais, saía som forte. Então o som forte quer dizer direita, e o som mais fraco é esquerda. Então tinha letra, por exemplo, que tinha 2 sons fracos, 2 direitos, 1 fraco, 3 direitos. O O, por exemplo, o O era tudo 3 O. Você batia 3. Não, em Campinas eu fui fazer o exame de entrância, né? Por isso que eu pratiquei o telégrafo, que eu achava já que estava bom, aí eu pedi para fazer o concurso de telégrafo. Aí foi em Campinas outra vez. Não tinha nem documento, nem exigia. Nem exigia. E o RG depois que tinha entrado na Paulista? Não, então tinha 50 vagas. Tinha 50 vagas. Então aparecia uma vaga lá em 2 corpos. Ele pegava o que estava na frente e mandava. Aparecia uma vaga em Bauru. Pegava o segundo, mandava. Quando chegou minha vez, tinha vaga em Descalvado. Que eu fui para lá e trabalhei 1 ano lá. Perfeitamente. Era o final de Descalvado, era a última estação do ramal de Descalvado. Aliás, tinha um outro ramalzinho que saía de Descalvado e até tinha 2 estaçãozinhas para frente que chamava Pântano e Aurora. Mas o trem saía daí de Descalvado mesmo, de uma outra linha. Um carrinho, 2 carros, e o banco não era nem assim, era de comprido, que nem... põe um banco de um lado, um banco do outro lado do carro e... Aí eu trabalhei lá 1 ano como praticante de telegrafista, nomeado. Depois me removeram para Araras como auxiliar já era auxiliar de 2ª classe. Auxiliar de 2ª classe. E fiquei em Araras mais 1 ano. Aí, depois de 1 ano, eu vim para cá, trabalhar aqui na estação.